Do Senhor Jesus. Procurando palavras para expressar a minha alegria de estar nesse lugar. Estou procurando palavras, eu confesso, Senhor, que alegria é essa? Noiva tão perfeita e adornada. Uma noite dessa maravilhosa de adoração. Uma noite dessa maravilhosa de estarmos ceando, Senhor, contigo, comendo do teu corpo e bebendo do teu sangue. Jesus é tremendo. Eu estou mordendo, quero mais uma vez agradecer ao pastor, essa muralha de fogo, por essa oportunidade maravilhosa. Eu quero convidar você a abrir a sua palavra comigo, a sua Bíblia, comigo no Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo de número 6, versículo 32 em diante. Você pode se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Diz assim na minha Bíblia, versículo 32 do capítulo 6 de João. Título: Jesus é o pão da vida para os que creem. Glória. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e deu a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não come, e quem crê em mim nunca terá sede. Pode se assentar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Minha garganta está ardendo, pastor. Está ardendo 2 dias. Meu nosso evangelista. 2 dias gritando 4 horas. Estava sentado ali bebendo água para refrigerar. Lá no Zumbi, 2 horas gritando. Hoje, 2 horas na Aparecida e 2 horas naquela Cracolândia que nós temos ali em frente ao posto Nogueira, fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou, falando que Jesus está voltando, falando que o museu do templo está preparado, que o anticristo já está na terra, falando que as novilhas vermelhas estão igual, enfim. Falando da novidade agora que está aparecendo nas televisões do Brasil e do mundo. Creio que não se fala em outra coisa, a não ser discos voadores. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Nós vamos falar sobre o pão da vida. Aquele que crê jamais terá fome. Aquele que crê jamais terá sede. Vale ressaltar que quem escreveu foi João, o amigo íntimo do Senhor. Ele escreve com o maior prazer esse capítulo de número 6, onde ele apresenta Jesus como o pão vivo que desceu do céu. Moisés nos deu o pão do céu. O salmista no capítulo 70, no Salmo 78, 25, o salmista ele fala sobre aquele povo que estava saindo do Egito naquele deserto. O nosso Deus fez chover o pão dos santos anjos no meio daquele povo. Eles comeram do maná e eles comeram sem entender, tanto que Moisés instituiu o nome daquele pão de
maná, que significa, que é isso? Aleluia! Que é isso? Que é isso que está chovendo no nosso arraial? E Moisés falou, é o pão vivo, é o pão do céu, o pão dos santos anjos. Louvado seja o nome do nosso Deus. E agora aquele povo de dificuldade de entender os mistérios espirituais. No livro de Hebreus, o Hebreus foi escrito na mesma cronologia que João, lá no finalzinho do primeiro século. Aos Hebreus capítulo 1, ele diz assim: antigamente o nosso Deus, ele falava com os nossos pais através dos seus profetas, mas hoje ele fala comigo e contigo através do seu Filho Jesus. Aquele povo tem que entender. Aos Hebreus, que foi relatado agora, e João escreve para a igreja primitiva: ele é o pão vivo que desceu do céu. Esquece aquele maná do deserto, aquilo é passado, porque o pão de verdade está no nosso meio. Ele morreu, mas ele ressuscitou e está no nosso meio. Que autoridade foi essa de João escrever esse mistério? Jesus, uma certa feita, ele falou assim: vem João, Pedro, Tiago, vamos ali. E eles subiram aquele monte. E a Bíblia me ensina que Jesus falou assim: eu vou ali orar. E Jesus se afasta um pouco daqueles 3 homens. E agora eu fico imaginando aqueles 3 homens olhando para Jesus. E Jesus olhando para aqueles 3. E os 3 olhando para Jesus. E agora Jesus olha para o alto. E eles olham, Jesus olhando para o alto. E eles olham também para o alto. E eles agora veem. Mateus capítulo 17, uma nuvem, ela se separa, ela se destaca, e aquela nuvem, agora ela vem em direção àquele cume daquele monte, e aquela nuvem, ela paira sobre o monte, e daquela nuvem agora saem 2 homens, brilhando, mais que essa luz, mais do que essa luz, eles desceram daquela nuvem. Louvado seja Deus. E Jesus, eu creio que começou pelos pés, ele começou a acender, ele começou a se transfigurar. Aleluia! O nosso pão que desceu do céu, ele começou a mostrar o meu corpo, começou a mostrar o seu corpo, como vai ser na glória. Louvado seja o nome dele. Como seremos. Agora você coloca uma coroa na sua cabeça para completar. Aleluia. E Pedro, como sempre: Senhor, queres que façamos e montamos para ti? Louvado seja Deus, 3 cabanas. Eu preciso resumir. E agora creio eu que eles estavam, Jesus, Moisés e Elias. Senhor, eles querem montar cabana. E Jesus olhando para eles, e eles apavorados com aquela visão. Fiquem tranquilos. Eles querem montar cabana, eles ainda não estão conseguindo entender o mistério. Mas eu vou dar uma palhinha. Você está vendo esse que falou em montar uma cabana? Na primeira pregação dele vai ser 3.000 almas. Você está vendo aquele ali, Tiago? Ele vai ser esquartejado por amor ao meu nome. Você está vendo? Aquele ali, ele vai escrever no capítulo de número 6 do seu livro, do seu evangelho, que eu sou o pão vivo que desceu
quando aquele povo rebelde saiu do Egito, naquela nuvem negra com trovões, relâmpago, terremoto e buzina. Não, ele veio lentamente. Ele veio numa nuvem branca como a neve. Louvado seja Deus. E aquela nuvem paira ao lado da nuvem de Moisés e Elias. Louvado seja teu nome, Criador. E daquela nuvem foi só uma frase e mais nada. Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele escutai. Aleluia! Louvado seja Deus! E agora João, após presenciar aquela maravilha, ele escreve o que nós acabamos de ler. Ele é o pão vivo, não é o pão que Moisés mandou descer lá naquele deserto. Aquele pão veio do céu, aquele pão era dos anjos. Mas o nosso pão, ele é eterno, ele sempre existiu, ele existe e sempre existirá. E quem comer e beber dele, jamais. Quem comer e beber dele, Senhor da glória, Todo-Poderoso, ele é tão tremendo que quando ele instituiu a Santa Ceia, ele disse clarissimamente assim: isto é o meu corpo, Senhor da glória, isto é o meu corpo. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Não seja como o pai de vocês, que quando eu mandei aquele maná, eles não conseguiram entender e continuaram na rebeldia e falaram: que isso? Eu estou explicando para essa nova geração da minha igreja nessa terra que eu vou arrancar com mãos poderosas. Isto que vocês estão vendo é o meu corpo. Louvado seja Deus. Todo aquele que comer nunca mais terá fome. Nós estamos no lugar certo. Nós estamos na hora certa, no momento certo. E nós agora vamos praticar um ato espiritual certo. Eu não quero pregar contra denominações e religiões, mas falar que é o corpo literal. Literal, que você está comendo a carne de Jesus literalmente, transubstanciado. Fugiu da espiritualidade. Mas nós somos espirituais. Não teremos fome, não teremos sede. Não precisaremos de outro Deus, porque Jesus é suficiente para nos salvar e me salvar. Amém, igreja? Quem acredita nessa palavra pode salvar com palmas o nome do nosso Deus que está em cima.